1 de João, capítulo 1, versículo 7. Há um texto na palavra de Deus que peço a Deus que o Espírito Santo nos faça olhar esse texto e nos faça pensar nesse texto. Já está na tela, vamos todos nós fazer essa leitura? 1, 2, 3. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. João, o apóstolo do amor, recebeu de Deus revelações, eu diria que inigualáveis. E dentre as revelações que Deus lhe confiou, nós temos esta. João está dizendo que se andarmos na luz, observe que ele começa a trabalhar com o condicional. Se andarmos na luz, nós vamos estar como Ele está. A primeira verdade desse texto é que João está dizendo para mim e para você que o Senhor vive, permanece e está sempre na luz. Se porém andarmos na luz, como Ele está, o Senhor permanece na luz, sempre na luz. Ele não sai da luz, porque Ele próprio é a luz. Mas vamos caminhar um pouco mais. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Comunhão, ela é gerada e ativada a partir da luz. É a luz que ativa, é a luz que nos conecta, é a luz que ativa a conexão da comunhão. João está dizendo algumas coisas outras mais importantes. Se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, estar na luz garante a nós comunhão e garante a nós a purificação. E João vai dizer algo interessante: a purificação de todo pecado. A purificação de o quê? Todo pecado. Não de alguns pecados, não de uma parte dos pecados, mas é de todo pecado. Estar na luz é estar na palavra. O Salmo 119, versículo 105, há um texto que eu acredito que todos os alunos de escola dominical têm esse texto de cor. Alguém sabe de cor? 119, versículo 105? Fala aí. Já botou na rede. Vamos dizer assim: lâmpada para os meus pés é o quê? E luz para os meus. Então a luz é a palavra. A luz é a palavra. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se andarmos na luz,
como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então eu posso afirmar nesta manhã que estar na luz é estar no caminho da bênção. Estar na luz é estar no caminho do sucesso, da bênção. Amém ou não amém? É estar no caminho do sucesso. Nós lembramos, você lembra o Salmo 1. Coloca na tela o Salmo 1. Vamos ver o Salmo 1. O Salmo 1 diz com todas as letras. Vamos ler ele, é um salmo lindo e vale a pena recitar esse texto. Vamos, 1, 2, 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, nas trevas. Não se detém no caminho dos pecadores, trevas. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, trevas. Antes, o seu prazer está o que? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e a lei do Senhor é o que? A luz. A lei do Senhor é a luz. Diga amém. Diga assim: a lei do Senhor é a luz. A lei do Senhor é a luz. Versículo 3. Ele é plantado, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer, e tudo quanto ele faz, será o quê? Diga para quem está perto de você, diga assim: vale a pena permanecer na luz. Diga isso, vale a pena permanecer na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Diga amém. Precisamos andar na luz da palavra, da comunhão. Esses últimos dias, a pauta do noticiário dos jornais foi só pauta de assunto policial, foi só pauta de corrupção. Mas teve uma notícia essa semana, que quando eu fui alcançado por essa notícia, a minha primeira atitude foi dizer: Senhor, glória ao teu nome, porque a palavra de Deus se cumpriu. Diz a Bíblia que a ciência, ela vai diminuir. Vai o quê? A ciência vai multiplicar. Eu falei: meu Deus, o que é isso? O que é isso? Você ouviu essa semana a notícia da sonda Rosetta? Quem ouviu a sonda Rosetta? Eu anotei aqui alguns dados sobre a sonda Rosetta. Eu fiquei impactado pelo poder da ciência. Alguns dados para você. A sonda Rosetta, ela foi lançada ao espaço no dia 2 de março de 2004. Eu disse 2 de março do ano 2004. Meus netos nem tinham nascido ainda. A sonda Rosetta custou bilhões de dólares. A sonda Rosetta, eu anotei aqui porque o número é muito grande. Ela viajou 6,4 bilhões de quilômetros. Eu disse 6,4 bilhões de quilômetros. Rio-São Paulo são 500 quilômetros. Ela viajou 6,4 bilhões de quilômetros. Nossa mente não é capaz de mensurar isso. Precisa um super, hiper computador. 6,4 bilhões de quilômetros. É algo inimaginável. Inimaginável. 2 de março de 2004. Sabe quanto tempo ela levou de viagem? 10 anos. 10 anos cortando o espaço sideral.
a sonda Rosetta, de maneira perfeita, ela atingiu um meteoro no espaço 10 anos depois. Tente imaginar essa abóboda de plástico da luminária. Imagine isso, um meteoro. Imagine isso a 6,4 bilhões de distância no espaço. Agora você imagina que da Europa a ciência solta um foguete. Esse foguete tem uma cápsula robótica, alimentada por iluminação, por placas solares, do tamanho de uma máquina de lavar roupa. E esse foguete viaja 10 anos no espaço, sendo monitorado por um sofisticadíssimo programa, um software perfeito. Porque este robô, ele não se perdeu, ele atingiu o meteoro. Uau! Ele atingiu o meteoro. E quando veio a primeira notícia, que um robô, uma nave espacial, com um robô, lançado há 10 anos atrás, viajou 10 anos e atingiu um ponto quase que minúsculo no espaço sideral, com perfeição, eu disse: Deus, a ciência está se multiplicando. Mas ontem, sábado, o robô parou de funcionar. E você sabe por que o robô parou de funcionar? Porque com todos os cálculos que foram feitos, com perfeição absoluta, órbita, trajeto, correntes contrárias, com toda a perfeição, ele atingiu o ponto microscópico. Houve um pequeno detalhezinho. Quem fez o cálculo não imaginava que a substância daquele cometa era tão rígida, tão dura, que os marteletes e as brocas deste módulo, quando caísse no cometa com perfeição, não teriam força suficiente para furar aquela superfície e se estabelecer de maneira fixa ali. Quando aquele equipamento caiu e tentou com brocas se estaquear ali, não conseguiu. A movimentação, a gravidade, etc, etc, não é uma aula de ciência aqui, fez com que aquilo subisse novamente para o espaço, fosse projetado para o alto. Esse módulo tentou 2 vezes. Na segunda vez que conseguiu cair, prendeu algumas daquelas fixações. Só teve um problema. O sistema de alimentação era um sistema de placa solar. E no local que ela se fixou, eu anotei aqui para ficar muito claro. Os cientistas disseram: os painéis solares da Philae, que deveriam receber de 6 a 7 horas de sol, de luz do sol, por dia, estão recebendo mais ou menos 1h30 de luz a cada 24 horas. Resumo da ópera: a bateria descarregou. Resumo da ópera: o equipamento entrou, no inglês chama-se stand-by. Ele está morto, ele precisa de luz do sol para se autocarregar. E agora não sabem os cientistas se nessa movimentação vai haver luz suficiente para ressuscitá-lo novamente.
Pastor, o que isso tem a ver comigo e contigo? Bilhões de neurônios, bilhões de dólares foram consumidos. As mentes mais brilhantes da astronomia, da ciência, da engenharia, se debruçaram em cima disso. Essa equipe, com toda certeza, se autocandidataram ao Prêmio Nobel da Ciência do próximo ano, porque fizeram uma coisa inimaginável. Tente imaginar, por favor, alguém fazer um plano de longo prazo, de 10 anos, para chegar a um resultado. Não estou falando em terra, em solo, estou falando do espaço sideral. Tudo monitorado via software, trajeto, todas as mudanças, as variáveis do espaço. E ele atinge um meteoro. Só por ter atingido, bingo, eureka, perfeição. Mas não apenas isso. Ele caiu ali e já mandou as primeiras informações. Número 1, mandou o som do cometa. E eu me degustei com ele. Falei, uau, meu Deus. Mandou o som do cometa. Mandou fotos. Aí o cientista falou, a bateria está riando. A bateria morreu. Quando eu vi isso, na hora o Espírito Santo falou comigo. Essa é uma lição para a igreja. Não importa quem você seja, não importa o que você seja capaz de fazer, não importa o que você tenha, você só tem uma alternativa: permanecer na luz. Não importa teu talento, não importa absolutamente nada. Você pode ser a pessoa mais capaz do planeta chamado Terra. Você só tem uma alternativa: permanecer na luz. Bilhões de dólares consumidos. As mentes mais capazes do planeta nesta área. Os mais profundos engenheiros. Os mais elevados matemáticos. Sucumbiram. Porque a sonda não foi estacionada diante da maior incidência de luz. Diga para quem está perto de você: fora da luz, você não vai a lugar nenhum. Diga assim, pastor. Diga, aponta para mim. Diga assim, pastor, fora da luz, não vais a lugar nenhum. A lugar nenhum. A maior retórica, a maior homilética, o maior carisma, o maior tudo, fora da luz, nada. 10 anos. Como recuperar essa sonda? Não tem como, porque a viagem levou 10 anos. Se lançarem agora uma bateria adicional agora, você tem mais 10 anos. E agora você tem mais 2 problemas. Um era localizar o cometa e parar no cometa. Agora seria localizar o cometa, já tem metade do cálculo pronto. Mas agora é localizar o cometa e a sonda que está ali, para fazer um acoplamento perfeito. Mas se andarmos na luz, se porém andarmos na luz, como Ele na luz, o que? Está.
Irmãos, andar na luz é uma decisão que nós precisamos tomar. Andar na luz é uma decisão que precisamos tomar. Você pode repetir comigo isso? Diga assim: andar na luz é uma decisão que eu preciso tomar. Eu gosto dessa condicional. Se, Jaime, se você decidir andar na luz, é uma decisão. Se decidir andar na luz, como Ele na luz está, olha, você vai desfrutar comunhão. A comunhão com Deus é resultado da luz. Eu preciso decidir isso. Ele não me obriga a andar na luz. Ele diz: olha, o caminho é este. O caminho é esse, é andar na luz. Agora você pode fazer uma outra escolha. Agora eu vou dizer os benefícios. Se andar na luz, você vai desfrutar comunhão. Se andar na luz, você vai desfrutar a purificação de o quê? Todo pecado. A pergunta é: vale a pena andar na luz ou não? Vale a pena andar na luz ou não? Então, veja só. Todo projeto da Roseta sucumbe por um pequeno detalhe, ou por um grande detalhe, ou pelo mais importante detalhe: pouca luz. Pouca luz. Eu tenho uma pergunta para mim, e depois faço esta pergunta a você. Qual o tempo de exposição à luz que eu tenho me colocado? Qual o tempo diante da luz que eu tenho me colocado? Estamos hoje num tempo que as pessoas não têm tempo. Eu tenho andado pela igreja, eu tenho visto, lamentavelmente, me perdoe, troquem de pastor, mas é desse jeito. É ver gente durante o culto manipulando os seus tabletzinhos, navegando nos seus faces, nas suas redes sociais. Se nós não somos capazes de, num tempo de 2 horas de culto, se desconectar das redes sociais, deveríamos ter pelo menos a honestidade conosco mesmo. Era melhor ter ficado em casa. Quanto tempo eu tenho disposição à luz? Como é o meu dia? Como eu começo o meu dia? Temos tempo para absolutamente tudo. Temos tempo para a televisão, temos tempo para a novela, temos tempo para o futebol, temos tempo para tudo. Quanto tempo eu e você temos com a leitura da palavra? 2. O que você tem feito com o plano de leitura da palavra? Quanto tempo estamos expostos a essa luz? Acredite, pelo amor de Deus, a quantidade de tempo de exposição da luz é proporcional ao nível da minha bateria. A quantidade de tempo exposto à luz é proporcional ao nível da minha bateria. E aproveitando, será que eu poderia perguntar: como está a tua bateria? Como está a tua bateria? Quando Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, foram 3 ataques fulminantes contra Jesus. Sabe qual foi a vitória de Jesus no deserto? A bateria estava plena, a bateria estava full, a bateria estava cheia. Diga assim: bateria cheia é vitória. Você sabe por que José não sucumbiu diante da mulher de Potifar? Diga assim: bateria cheia. E você sabe por que Davi, um profeta, um levita, um poeta, um homem de Deus, sucumbiu diante de Betseba? Diga assim: bateria vazia. Diga assim: bateria cheia, vitória contra o pecado.
Diga assim: bateria descarregada, queda. Deus hoje está falando com cada um de nós. Não importa o título, o status que eu tenha, não importa. Bateria cheia, vitória contra o pecado. Bateria descarregada, no final, derrota. Vamos sucumbir. Deus poderia ter poupado Davi. Se Deus não fosse Deus, Deus diria: Davi, você vai cometer um adultério, mas vou quebrar teu galho. Vou quebrar teu galho porque tu é peixe meu, tu é o cara, eu vou quebrar teu galho. Diga assim: Deus não quebra galho. Deus disse a Davi: você é o cara. Tu é um cara que eu amo, que eu admiro, tu é um cara que eu escolhi. Mas Davi, não vou te enganar não. Tua bateria está no vermelho. E você vai cair no pecado. Eu quero nesta manhã pedir a Deus que cada um de nós aqui decida hoje manter a bateria cheia. Manter a bateria carregada, cheia. É bom quando alguém fala comigo assim: me empresta o teu celular, porque o meu descarregou. Como é que está a tua bateria? A gente fala assim: full, cheia. Cheia. Aonde deve estar a nossa bateria? Em que nível? Cheia. Cheia. Porque quando o diabo chegar, Satanás não. O moço do profeta está vivendo com o profeta, bateria descarregada. Aí ele viu aquele presente de Naamã, bateria descarregada, enfiou o pé na jaca. Enfiou o pé na jaca. A ordem para Jericó: não pega nada, tudo é maldição. Mas quando viu lá as coisas, bateria descarregada. Diga assim: bateria descarregada. Como diz meu neto, só vê meleca. Bateria descarregada, só vê meleca. Mateus Torres foi assaltado domingo, chegando aqui na igreja. Aconteceu um lance interessantíssimo. Eu vi o assaltante andando pela calçada, mas era um garoto normal, roupa normal, não tinha nenhum aspecto de delinquente. Achei até que era um visitante. Como ele parou atrás do carro, atrás do ônibus, não dava para ver o carro dele, foi rendido, levou o carro. O carro apareceu em Piabetá. Falei com o delegado, que é um conhecido nosso: o carro está aqui, Mateus foi lá, o cara estava preso. Aí o cara falou assim: não, eu estava chateado, minha mulher, a garota, brigou comigo. Aí eu pensei assim: eu vou pegar um carro para fazer uma frente com ela, para fazer uma média com ela. Aí roubei um carro, fomos passear em Copacabana, fomos dar uma volta. Aí lá mesmo pegou lá, a polícia prendeu ele no volante. Aí eu fiquei pensando: um cara de 20 e poucos anos, que vai entrar numa cana, porque foi um flagrante, vai desgraçar a vida mais ainda. Pediu desculpa, perdão, me desculpe, não era intenção, né? Mas arruinou a vida. O que leva a gente a arruinar a nossa vida, irmãos? Diga assim: bateria descarregada. Agora diga assim: pouca luz. Diga: pouca luz. Salmo 119, versículo 105. Vamos repetir? Vamos repetir? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o que? Luz para os meus caminhos. Tem o Salmo 119, 105 aí, minha querida? Se nós estivermos na luz, diga assim: bateria full. Bateria full. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Luz para os meus caminhos. Você pode dar um aleluia nesta manhã, meu irmão?